estaremos lendo os versos 12, Hebreus, só um pouquinho de retorno aqui, viu, irmão? Fico grato aí. Hebreus capítulo 12, verso 12 até o 17. Hebreus 12, 12 a 17. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Abre a nossa mente, ilumina, para que possamos entender a mesma, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, podeis sentar. Nós, mais uma vez, queremos louvar a Deus pela vida do pastor Gileade, pela vida dos irmãos da igreja, e desde já também agradecer pelo carinho e pela dedicação que tem nos dado e tem nos recebido com muito amor e alegria. A temática mais perto de ti, ontem nós usamos o Salmo 73 e hoje nós vamos usar essa passagem bíblica de Hebreus que está tratando especificamente sobre esta passagem bíblica, falando sobre a temática que nos foi passada, é santidade que nos conduz. Digam comigo, santidade que nos conduz. Muito bem, olhem bem para mim. Eu vou pontuar algumas coisas antes de nós entrarmos no texto, que quando nós falamos de santidade, ela dentro da teologia, ela tem 3 posicionamentos, e isso já é de praxe. Nós temos a santidade posicional, digam comigo, posicional. Pronto. No momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, você já está posicionado, já tem santidade posicional. Quando você atenta para a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:11, a Bíblia diz, e que havendo alguns de vós que fostes, ele está falando do passado, então ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Essa expressão, usando justificado, santificado, lavado, é mostrando que a partir do momento que você aceita a Cristo Jesus, você já está em um estado de santidade. Essa santidade é chamada como? Posicional. Vamos lá. É a santidade o quê? Posicional. Essa santidade posicional, ela não te dá a característica de um santo perfeito. Um exemplo bem clássico disso está na igreja de Corinto, que quando o apóstolo São Paulo começa a sua carta, no capítulo 1, ele começa dizendo aos santos que estão em Corinto. E veja que os crentes de Corinto eram bagunceiros, desordeiros. Se você pegar o capítulo 1, Paulo vai dizer, eu fui informado pela família de Cloé que vocês são desobedientes. E ele ainda diz assim, eu dou graças a Deus que não batizei vocês. Veja que ele está começando, mostrando que uma igreja tinha posição de santidade, mas ainda não era perfeita. E isso você vê no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 11, a igreja com os seus problemas grandiosos, ok? Mas a santidade posicional, no momento em que eu aceito a Jesus, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo. Vamos lá, se alguém está em Cristo. Essa preposição em é dentro de Cristo. Então, quando você aceita, você já está posicionado. Diga comigo, já estou posicionado. Então, pronto. Quando você aceita Cristo, já está posicionado.
Está dentro, também chamado de locativo, você está dentro. A segunda que nós podemos observar na própria contextura bíblica é a santidade progressiva. Diga comigo, santidade progressiva. Ou seja, o crente, quando aceita a Jesus, mesmo ele estando posicionado, não quer dizer que ele já seja santo por completo. E não existe, igreja, não existe um homem na terra, por mais que ele ore, por mais que ele jejue, por mais que ele se santifique, ele tem santidade absoluta. Ninguém na terra tem santidade absoluta. Nós temos santidade, qual é a primeira? Vamos lá, pregue comigo, qual é a primeira? Posicional. Diga, eu já estou posicionado em Cristo. Então pronto, quando você está posicionado em Cristo, nada de batalha espiritual, guerra espiritual, demônio lá atrás, maldição hereditária, acabou, você está nele. E quando você está nele, Colossenses 3, a Bíblia diz, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, se a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, então pronto. A importância é eu saber que eu tenho santidade, qual é a primeira? Posicional. E a segunda? Progressiva. Essa progressiva, ela é em andamento. 1 Tessalonicenses 4:3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês fujam da prostituição. Então veja que ela é progressiva. A cada dia alguma coisa vai morrendo na minha vida. Mas aí nós temos a santidade escatológica, também chamada de santidade final. Digam comigo, santidade final. Aí quando você vai para 1 João 3:2, a Bíblia diz, amados, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando ele vier, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a santidade do homem em relação a Deus, ela não vai ser absoluta, nós vamos ter uma santidade de perfeição, jamais teremos a santidade de Deus, porque se nós tivermos a santidade de Deus, seremos igual a Deus. Então nós não teremos a santidade absoluta de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora deixa, só para situar vocês, vamos voltar um pouquinho na história, só para vocês entenderem uma coisa. Quando você lê a palavra de Deus, estamos falando sobre a santidade como algo que nos conduz. Santidade que nos conduz. Diga isso comigo, santidade que nos conduz. Nós temos que analisar 5 aspectos sobre a santidade. Primeiro, a santidade no judaísmo. Como era a santidade no judaísmo? Pelo contexto bíblico. Basta você ler o capítulo 19 de Levítico, e aí a Bíblia diz, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou. Qual era a fonte de santidade de um judeu? Vamos lá, qual era a fonte de santidade de um judeu? Deus. Aí quando você lê o capítulo 6, verso 3 do profeta Isaías, aí a Bíblia diz, e os serafins cantavam e diziam como? Santo, santo, santo é o Senhor, Kadosh, Kadosh, Tsavaot. Santo, santo, santo. Você tem essa expressão que é o Kadosh, Kadesh, que na verdade nada mais é do que duas coisas. Essa expressão Kadosh, Kadesh, ela fala de se separar do pecado para algo sagrado. Não quer dizer apenas sair do pecado, mas se consagrar para algo que é sagrado. Ou seja, nós temos um estado, eu estou em um estado de santidade, mas eu me consagro para Deus. Essa é a ideia de santidade. Hagiamos é a palavra grega que corresponde à mesma coisa. Mas quando você olha para o judeu, como era a santidade que Deus deu para um judeu? Primeiro, a fonte é Deus. Levítico 19:2. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou. Mas se vocês analisarem na Bíblia, a santidade do judeu era no dia a dia. Olha o que Deus diz. Não usem 2 pesos, não usem 2 medidas. Quando você vê o jumento do teu inimigo caído, não passe por cima dele, tire ele do buraco, coloque ele no lugar, ajude aquela pessoa, e quando ele chegar, mesmo ele sendo teu inimigo, faça isso. Olha como era a santidade no Velho Testamento, porque tem irmão que ele é santo demais na igreja, mas é cheio de ódio. Tem irmã que é uma santidade na igreja, mas só porque a fulana falou mal dela, nunca mais ela fala com ela. Ou seja, o nosso nível de santidade não é o de Deus. Tem irmão que é santo na igreja, mas compra mercadoria adulterada. E Deus estava dizendo, não use 2 pesos nem 2, use só 1 peso.
Não misture as coisas. Se vocês analisarem, Deus dizia para Israel, a santidade em Israel era bem definida. Olhe para cá. Cada papel era bem definido. Inclusive envolvia até o lado do macho e da fêmea. Vocês sabiam disso? Quando a Bíblia diz, o homem não usará roupa de mulher, é porque Deus não queria a casa bagunçada. Ele queria que tudo fosse bem definido. Macho é macho e fêmea é fêmea. Porque tem santidade que a gente não sabe, até na igreja está tudo bagunçado. A gente não sabe quem é mais, nem macho nem fêmea. E não sou eu. Aí a Bíblia diz, o homem não usará roupa da mulher e nem a mulher usará roupa de... Está lá em Deuteronômio 22. Por que Deus queria? Deus não queria que as coisas virassem uma bagunça. E hoje, se vocês observarem, a maioria querem a santidade do seu nível, do seu padrão. O jovem entende a santidade do seu jeito, a irmã do ciclo de oração entende do seu jeito, o fulano de tal entende do seu jeito, mas o padrão de santidade não é o que você entende, é o que a Bíblia diz da santidade de Deus. Só para vocês terem uma ideia, então Deus dizia assim, querem ser santos? Não podem ter dois pesos nem duas. Não removam marcos antigos. Então, para o judeu havia um padrão de santidade. Quando você chega no período dos pais da igreja, vamos lá, do século I até o século V, nós vamos ter uma história envolvendo os pais da igreja. E como era que os pais da igreja viam a santidade? Em especial nos primeiros 3 séculos da história da igreja. Olhe para cá. Nos primeiros 3 séculos foram os períodos de maiores perseguições contra a igreja. E nos maiores períodos de perseguições, sabe como é que eles entendiam? Quanto mais o crente fosse fiel, enfrentasse a tribulação e morresse pelo nome de Jesus, essa pessoa seria santa. Olha, eles adotavam o padrão de Jesus Cristo. Tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, o padrão de santidade para os pais da igreja era que o homem e a mulher que suportasse o sofrimento por causa de Jesus, aí teria santidade. Se morresse por causa de Jesus, teria santidade. Então lá no 1º século até o 5º século, os pais da igreja viam santidade assim. Vocês já observaram que a nossa santidade é só se as coisas estiverem boas para nós? Como é a santidade? Se eu estou sofrendo hoje, Jesus não está comigo. Se eu estou sofrendo hoje, há pecado em minha vida. Mas lá, os pais da igreja diziam, quanto mais você sofrer e não negar o nome do Senhor, aí está a sua verdadeira santidade. Aí quando você sai dos pais da igreja, você vai entrar no período chamado Idade Medieval. Que aí você vai do século VI até o século XV. Vamos observar. Na Idade Medieval, eles já começam a sair do padrão da Bíblia. Vão se distanciando do padrão da Bíblia e começam a adotar o padrão da igreja. Agora preste bem atenção, olhe para cá. A santidade da igreja naquela época, ela ficou comprometida. Por quê? Porque a igreja, ela passou desde 313 a ter a influência do Estado. E quando a igreja passou a caminhar com o Estado, a igreja começou a misturar a fé com o Estado. E o Estado mandava na igreja. E a igreja dependia do Estado. A partir daí, a santidade começou a se deteriorar aquilo que a Bíblia falava. Aí, observem bem, surge nesse período, período monástico. Bento de Núrcia, surge o período monárquico, São Francisco de Assis, e o monastério dizia o seguinte: o mundo não presta, está tudo bagunçado, vamos criar um monastério e quem quer ser santo vai para o monastério. Lá fora a bagunça era grande, lá fora não prestava para nada, e os santarrões estavam dentro do monastério, orando, jejuando, se consagrando. Eles não podiam nem ver uma mulher. São Francisco de Assis fazia um boneco de neve e abraçava porque ele não queria abraçar uma mulher e ele tinha medo de olhar para uma mulher. Vocês já viram que tem crente que ele quer ser tão santo que nem na mão da gente ele pega?
Tem crente que é assim, que nem o São Francisco de Assis. Mas preste bem atenção, olhe para cá. Isso não é santidade bíblica. Vocês já viram que tem até líderes, tem pastores, tem irmãos que chegam aqui, aí a pessoa ele entra no púlpito, aí o irmão diz assim, olha, não toca nele não, ele tem poder demais. E vocês começam a se assombrar com ele também. É muita unção, é muito poder. E Jesus era tão santo, Jesus nunca ficou dentro de um monastério, Jesus nunca fugiu de mulher. Inclusive a santidade de Jesus não dava para muitos hoje. Porque meio-dia em João 4 ele vai para a beira de um poço falar com quem? Vamos lá, igreja, falar com quem? Com a mulher que não valia nada. Quantos maridos ela possuía? E o que tinha na casa dela? Toda bagunçada. Mas o santão Jesus estava lá com ela. Se você observar Mateus 9, a Bíblia diz que os fariseus, os escribas, os judeus chegaram e disseram, esse Jesus de vocês não vale nada, come e bebe com... E vocês já observaram que hoje nós temos uma santidade tão exagerada que até a gente não se aproxima de um irmão da igreja, porque eu me acho tão santo que eu não posso andar com aquele irmão, que eu não posso andar com aquela irmã. Uma irmã disse para mim, pastor, eu aceitei Jesus e vim para a igreja. Eu era uma macumbeira de primeira. Quando eu cheguei na igreja, os crentes tudinho tinham medo de mim. Eu disse, não diga isso, irmã. Ela disse, eu lhe digo. Ela disse, eu me sentei num dia na igreja e uma criancinha correu. Ela negra, ex-macumbeira, que ela mexia com tudo. Aí a meninazinha correu e aí sentou na perna. Que menino, vocês sabem como é. Não quer saber se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre. Sentou na perna da ex-macumbeira. Quando sentou, a mãe deu um grito e correu e tirou a menina. Sai daí, minha filha! Ou seja, nós estamos dentro da igreja até pregando um tipo de santidade que não condiz com a palavra de Deus. No período da idade medieval, eles saíram, olha para cá, nós não fomos chamados para transformar o mundo com a santidade exclusivista, estando preso dentro de igrejas. A nossa luz tem que brilhar diante dos homens, para que eles vejam a glória de Deus. Santidade no monastério. Aí, quando saiu da Idade Média, do monastério, veio para a Reforma Protestante. Coisa maravilhosa, a Reforma Protestante. Se levantou quem? Nós temos os grandes reformadores, mas se levantou o grande Lutero. Quem não se lembra das 95 teses de Lutero, no Castelo de Wittenberg? Ele coloca, ele batalha, e Lutero teve uma crise existencial. Aí ele orou, e tudo bem. Aí, o que é que acontece? No período da Reforma Protestante, a santidade estava ligada à salvação. Se você aceitasse a Jesus, não dependesse do poder da igreja, da bula sacerdotal, nem das preces medievais, aí, nem dos méritos medievais, mas apenas de Jesus, você seria santo. Então preste bem atenção, no período medieval, esses homens, como por exemplo, Lutero, João Calvino, Savonarola, dentre outros que até o pré-reformador que aconteceram, trouxeram essa bênção. Porém, nós estamos agora no período da igreja contemporânea. Vamos analisar. E como é a santidade da igreja contemporânea? Deixa eu dizer para vocês, nós temos duas coisas, digam comigo, evangélicos, mas só quem tem boca bem forte, evangélicos e pentecostais. Vamos lá, evangélicos e pentecostais. Mais forte, evangélicos e pentecostais. Os evangélicos dizem, quando a igreja faz um social, ela está expandindo ao mundo a sua santidade. Os evangélicos dizem, olha, nós temos que entender que a igreja, ela precisa manter uma santidade dentro dos padrões da fé em Cristo, do amor, da comunhão. Mas quando vocês chegam para os pentecostais desenvolveram dois tipos de santidade. Uma, os dons e também os frutos. Mas só que teve um problema. Alguns deram mais ênfase nos dons do que nos frutos. E aí, o que se gerou? Para muitos, a santidade de um pentecostal passou a estar no grito que ele dá, passou a estar no rodopiar que ele faz, passou a estar na autoridade do jejum que ele faz. Ou seja, enquanto que a santidade lá atrás
era na fidelidade e na pureza a Cristo. Hoje a gente mede a santidade de um irmão pelo que ele faz na igreja. Vocês entenderam? E aí gerou um problema. Por quê? Porque a santidade, ela não se padronizou mais pela Bíblia, pela palavra de Deus. E hoje nós temos pessoas que dizem assim: fulano é muito santo. Quando ele fala bem baixinho, aí você diz: meu Deus, que santidade, que pureza. É assim ou não é? Quando o irmão vem para o culto com a gravata ou sem gravata, apertada até aqui, a gola até aqui, que aí você vê no sol quente, meio-dia, e aí ele todo parecendo um defunto já preparado para ser sepultado, não é assim? Aí você diz: é muito santo um homem desse. A gente está entendendo que a santidade está na roupa, nós estamos entendendo que a santidade está no cabelo. Mas olha, escute bem, onde está a santidade? Olhe para mim aqui. Nós temos que entender que a santidade, ela se direciona para 4 níveis. Observem bem, a Bíblia diz em Provérbio 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Deixa eu te dizer, quanto mais você caminha para Deus, quanto mais você se direciona para Deus, mais você vai ser santo. Aí quando você observa a própria palavra de Deus, tem uma outra santidade que guarda o nosso coração. Salmo 119, verso 11. Como purificará o jovem o seu? Observando segundo a sua. Verso 9. E o verso 11, como é que diz? Vamos lá, o verso 11, cite. Salmo 119, 11. Esse está bem facinho. Não, esse aí é 105, esse aí. Esse está bem facinho. O jovem tem que ter isso aqui no coração. 119, 11. Eu dou 2 livros para quem disser aqui rápido. Sem olhar na Bíblia. Eu dou 2 livros. Esse é o 9. Ele já citou. Olha, ele disse aqui: como, observem, eu escondi. Diga comigo, igreja. Pregue comigo. Eu escondi. Olhe para cá. Diga: eu escondi a tua palavra. Aonde? Vocês sabem qual é o segredo? Olha para cá. O segredo para você ser um crente de verdade é botar a palavra no coração. Palavra no coração é o escudo contra o pecado. Palavra no coração é o escudo contra a mentira. Palavra no coração é a verdade que purifica. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santidade, ela caminha para Deus. Irmão, quanto mais você caminha para Deus, mais você quer ser santo. É assim ou não é? Não precisa o pastor brigar, não precisa ler um livro sobre santidade, como ser santo. Todo final de ano vocês fazem promessa. Não é assim? Este ano, Jesus, eu vou mudar. Às vezes até no culto da virada, a virada profética. Não tem nada de virada profética, não vai acontecer nada. Nem virada profética, nem noite profética. Olhem para cá, crente não pula, crente não escorrega, crente não voa, crente anda. E nós só podemos andar em santidade se botar a palavra no coração. Quem crê no poder desta palavra? Levante a tua Bíblia. Cadê a tua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Cadê a juventude? Quem trouxe a Bíblia? Aleluia. Bota a palavra na Bíblia, igreja, no coração. Bota a palavra no coração. Olhe para cá, um rapaz, uma moça que tem palavra no coração, tem medo de pecar. Quando ele vai para a universidade, meu filho bota som aqui, é porque eu falo alto mesmo, mas eu prego direto, minha garganta está meio ruim. Então escute, quando ele vai para a universidade, eu leio um livrozinho, tem irmão que chega, eu acabei de ler um livro, Thomas Kempis, A Imitação de Cristo. Eu acabei de ler um livro de Keller, Como Ser Santo. Não vai mudar a tua vida, não. Tu pode ler o que tu quiseres. Olha para cá, se você não conhecer a palavra e o Deus dá, não adianta. Não adianta nem o pastor Zé chegar aqui e botar a tua mão, Senhor. Não existe oração que transforma a vida, gente. O que transforma a vida é a palavra. Diga isso, o que transforma a vida é a palavra. Vocês podem trazer o maior pregador aqui para pregar. Ele pode profetizar o que ele quiser. Revelar carteira de identidade, CPF. Ele pode orar para você ser curado. Nada disso garante a tua entrada no céu. Só tem uma coisa que garante a tua entrada no céu. É a transformação pela
palavra. Olha o que o salmista diz. A moça, olha para cá, uma moça que não quer se entregar à prostituição, um rapaz que não quer se entregar à pornografia, se ele tiver palavra dentro do coração, ele tem medo de pecar. Oh, aleluia, quem glorifica a Deus? Diga comigo bem suave: eu escondi a tua palavra no meu coração. No meu coração. Eu li um livro de um judeu falando sobre prosperidade financeira. E ele diz o seguinte: tudo que vocês querem para prosperar está na Bíblia. Olha o que ele disse: tudo que vocês querem. E ele diz: e o maior segredo de uma riqueza é observar o que a Bíblia diz. E aí, eu olhando aquilo dele, eu me lembrei de Josué 1:8-9. Não aparta de ti o livro desta lei. Antes, medita nele, tendo cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque assim prudentemente te conduzirás. Sabe o que é que te conduz bem? É a palavra. Não é o conselho do psicólogo da igreja, não é o conselho do psicanalista, é a palavra. Bota a palavra na Bíblia que tu tem medo de dizer palavrão. Bota a palavra na Bíblia que você tem medo de ver filme pornográfico. Bota a palavra na vida que você tem nojo do pecado. Aleluia. Eu escondi a tua. Aonde? Aonde? No meu coração. Então diga comigo: crente não voa. Pronto, se passar uma mulher nua, tu não vai voar não. E nem adianta: meu Jesus, me cobre com teu sangue. Não. Não tem irmão assim? Pronto, esse mundo está horrível, né? Tem irmão que vai para a praia. Aí pronto, aí eu conheci um irmão. Conheço. Aí pronto, aí passa uma mulher e ele: meu Jesus, pastor Zé, eu não sei como é o mundo. E olhando, eu disse: meu Deus do céu, eu não sei como é você. O mundo eu já sei que não presta. É assim ou não é, irmão? 1 João 2,15, não ameis? Olha para cá, não ameis e nem as coisas. Vocês sabiam que crente que tem a palavra, ele pode estar no mundo, mas ele não ama? Olha para cá, José estava no Egito. Vamos lá, pregue comigo. José morou no Egito? Ele foi o que no Egito? Vamos lá, ele foi o que no Egito? Agora preste bem atenção. Ele era o governador que amava o Egito? Ele era o governador que queria ficar no Egito? Ele queria uma placa no Egito? Por que ele não queria ficar no Egito? Porque o pai dele, antes de morrer, disse: meu filho, Deus vai visitar e vai tirar vocês daqui. E não deixe meus ossos aqui, que eu não sou daqui. Aí quando José estava morrendo, ele chamou os irmãos e disse: papai disse que Deus ia visitar. Eu também não quero que os meus ossos fiquem aqui. Me tirem daqui. Tem crente que quanto mais ele crescer no Egito, mais ele quer ficar no Egito. Porque não tem santidade. Olha para cá. Tu pode ser governador no Egito, tu pode ser até presidente no Egito, mas o Egito não pode entrar dentro de você. Por isso que José disse assim: tira o meu corpo. A Bíblia diz que quando Israel saiu para ir para a terra prometida, todo mundo saiu. E saiu um bocado de crente com o caixão, com os ossos velhos de José. Entenderam bem as coisas? Ou seja, crente que tem santidade, nem osso ele deixa no Egito. Quando você vê um irmão, pronto, tem irmão e tem irmã. Vocês se lembram que a Bíblia diz lá em Gênesis, lá do 18, 19, quando você leu 19, a Bíblia diz que a esposa de Ló, por que ela virou uma estátua de sal? Amou por Sodoma, era louca. Tem irmã que pronto, aí na minha vida é o shopping, se não tiver shopping eu morro. Pronto. Lá no Brasil tem irmã que diz: eu não sei morar no interior, se não tiver shopping. E no céu não vai ter shopping. E aí? Então escute, olha, a santidade, gente, olha para cá. Quem tem santidade no coração pode morar no Egito, mas o Egito não entra. Quem tem santidade no coração pode ir para a Babilônia, mas a Babilônia não entra. Quem morou na Babilônia? Digam aí, quem morou na Babilônia? Daniel, quem mais? Sadraque, quem mais? Quem mais? E quem morou na Pérsia e se tornou rainha? Mas ninguém deixou o coração se contaminar. Então escute, a nossa santidade, olhe para cá, nós não temos, tem irmão que pensa que Deus vai colocar um nível, uma quinta essência dentro dele, que aí pronto, ninguém vai tocar. Mas olha o que a Bíblia diz assim, olhe para cá, olhe bem para mim. Gálatas 5,16, andai em espírito. E o quê? Então não tem essa de voar. Não tem essa de você entrar dentro de um quarto e dizer: Senhor, arranca minha língua. Não tem irmão? Tem irmão que é assim.
arranca minha língua. Tinha um irmão na igreja que mentia demais. Aí o pastor disse para ele: irmão, se converta, você mente demais. Pastor, eu tenho lutado, eu já participei de corrente, aí pronto. Pastor, o senhor acredita? Eu faço até a minha cama nadar em águas. Aí o pastor: rapaz, tu já tá. Ele disse: mas o Davi também falou, e o salmista: faça meu travesseiro nadar. O mentiroso, irmão, nada consegue vencer ele. Não é arrancar tua língua, não é arrancar teus olhos. Sabe o que é? É você deixar a palavra entrar. Se ela entrar, ela transforma. E deixa eu te dizer mais, escute bem, deixa eu te dizer algo aqui esta noite. Nós podemos até ter um duelo. Tem hora que a gente tem vontade de fuxicar. Tem ou não tem, irmão? Quem não tem vontade? Tem hora que a gente senta no lugar, a pessoa começa a puxar uma conversa, e aí a gente: ô meu Jesus, não deixa eu entrar nessa conversa. Quem já teve essa experiência? Olha aí, vários. Tem irmã que não levanta a mão. Quem já teve essa experiência? Eu já tive. Não é assim? Todo mundo gosta de fofoca. Na hora que tem uma notícia no WhatsApp, todo mundo quer saber o que é. Sim ou não? Pronto. Por que agora, na hora que tu chega na casa do irmão, tu não pede a paz do Senhor, tu pede o Wi-Fi? Porque você quer saber das coisas. Não é assim? Mas escutem bem, não é pecado eu querer saber das coisas. Agora olhe bem, olhe para mim aqui. Se eu ando no Espírito, diga comigo, se eu ando no Espírito, a carne não vai prevalecer. Então, queridos, observem bem, a santidade que nos conduz é essa, é a santidade que é o guia. Agora, hoje, essa temática que vocês me passaram, observem bem, é Hebreus capítulo 12. O que nós temos em Hebreus capítulo 12? Nós temos em Hebreus capítulo 12, na verdade, o modo em que a igreja deveria viver. Olhe bem para cá. Não sei se dá para colocar aí Hebreus 12 primeiro, só para os irmãos observarem. Aí está no texto grego. Aliás, no texto bíblico, observem bem. Leiam aí o verso primeiro, vamos lá. Prestem bem atenção que esse é o tema, mais perto de ti, e a minha santidade que conduz. Vocês estão vendo que essa temática de hoje, a santidade aqui, ela é pedagógica, ela é um guia, ela está nos conduzindo a quem? Ao Pai. Só que para estar pertinho dele, diga isso comigo, para estar pertinho dele, eu tenho que ter disciplina. E se vocês observarem, essa palavra disciplina, que você vai ler do capítulo 12, primeiro até o verso 11, não é aquela disciplina que você aplica a alguém como um castigo. A disciplina aqui, ela tem dois modelos. O primeiro modelo que nós temos é o modelo dos santos da antiga aliança. Diga comigo, os santos da antiga aliança. O escritor aos Hebreus, ele está começando dizendo assim, olha para cá: se vocês querem correr a corrida da fé, se vocês querem vencer a maratona da fé, eu vou dar dois exemplos para vocês. Eu vou dar de homens santos. Homens santos que disciplinaram as suas vidas. Disciplinaram as suas vidas. Obedeceram à instrução. Obedeceram à palavra. Abraão não tinha pastor, mas era santo. O que o texto está mostrando aqui para nós, igreja, é que aqui para você ser santo tem que ter o quê? Disciplina. Disciplina. E a santidade da Bíblia, me desculpem, não tem leite condensado, não tem Nutella, não tem passar a mão, nem para velho, nem para novo. A santidade da Bíblia, ela tem disciplina. E essa disciplina, igreja, observem bem, ela começa com deixar. Diga comigo, deixar. Quem quer ficar mais pertinho dele? Mas é lindo quando a gente canta, né? Eu quero estar mais perto dele. Tu és minha fonte. Senhor, não sei viver longe de ti. É lindo. Mas o escritor aos Hebreus não começa. Ele começa: se vocês querem correr, deixem duas coisas. Quais são as duas coisas que temos que deixar? Primeiro, o embaraço. E o que está te embaraçando?
Ele não está falando nem logo do pecado, ele está falando do embaraço. Tem crente que se embaraça com a teia de aranha. Tem crente que qualquer coisinha deixa de vir para a igreja. Tem crente que qualquer coisinha nega a fé. Qualquer coisinha embaraça ele no meio da jornada. Irmão, se eu fosse sair da Assembleia de Deus porque eu já tive problema, eu não estava na Assembleia de Deus. Se eu fosse deixar de me congregar porque tem crente ruim, eu já tinha saído da Assembleia de Deus. Mas tem crente bom na Batista, tem crente bom na Presbiteriana, tem crente bom na Assembleia. Tem crente ruim na Assembleia, tem crente ruim na Batista, tem crente ruim na Church, tem crente ruim em todo lugar. Sim ou não? É assim. Não pensa que você vai encontrar um ambiente. E eu tenho medo daqueles que quando a gente chega na igreja, amado, muito cuidado com esse. Esse amadinho é perigoso.